Olá, pessoal. Na videoaula de hoje, nós vamos começar com um tópico de microeconomia. Nós vamos ver a demanda por um bem. Vamos falar sobre a lei de demanda, apresentar o gráfico da demanda e também trabalhar com a demanda representada por uma função linear. Então, antes da gente começar a trabalhar com a demanda, vamos fazer uma definição que é muito importante. Quantidade demandada é a quantidade de um bem que os consumidores desejam comprar. E essa palavra aqui é muito importante. Deseja não significa que as pessoas vão comprar, e sim que elas desejam comprar. Então, agora a gente vai ver a lei da demanda. O que é a lei da demanda? A quantidade demandada de um bem diminui quando o preço desse bem aumenta. Ou seja, quando o preço de um bem aumenta, a quantidade demandada desse bem diminui. Quando o preço de um bem diminui, a quantidade demandada por esse bem aumenta. Isso só é verdade com tudo mais constante, tá, pessoal? E isso aqui é muito importante. O que significa? Que a única coisa que está alterando aqui é o preço daquele bem. Qualquer outra variável está constante. Quais seriam essas outras variáveis? Por exemplo, a renda do indivíduo se manteve constante, não teve nenhuma alteração. Preço de outros bens também está tudo constante. Os meus gostos não mudaram. As minhas expectativas continuam as mesmas. A gente vai falar mais sobre isso no próximo tópico. Mas essa lei da demanda só é válido considerando com tudo mais constante. Só mostra o que? A relação entre o preço do bem e a quantidade demandada daquele bem. E a relação é o que? É indireta. Quando um preço sobe, a quantidade demandada cai. Quando o preço desce, a quantidade demandada por esse bem aumenta. Então, aqui à direita, a gente tem o gráfico, a representação gráfica da demanda por um determinado bem. Aqui no eixo do Y, no eixo vertical, eu coloco o meu preço. E aqui no meu eixo do X, eu coloco a minha quantidade. O gráfico da minha função, vocês podem ver aqui, é o que? É negativamente inclinado, que mostra exatamente essa relação aqui. Essa relação, quando o preço sobe, a quantidade demandada cai, quando o preço desce, a quantidade demandada aumenta. Agora, pessoal, vamos fazer aqui o exemplo 1. Eu tenho mercado de pizzas com as seguintes escalas de demanda. Então, eu tenho aqui 6 combinações de preço e suas respectivas quantidades demandadas. E eu vou tentar aqui desenhar o gráfico da minha demanda por pizzas. Então, vou marcar o primeiro ponto, 0, preço 0, quantidade demandada 10. Segundo ponto, preço 1, quantidade 8. Terceiro ponto vai ser preço 2, quantidade de pizzas demandada 6. Depois, preço 3 e quantidade demandada 4. Depois, preço 4 e quantidade demandada 2. Por último, preço 5, quantidade demandada 10. Agora, o que eu vou fazer? Vou ligar todos esses pontos para obter o que? O gráfico da minha demanda por pizzas. Então, está aí, como vocês podem ver, eu tenho a minha demanda por pizzas. Ela é o que? Negativamente inclinada, então significa que existe uma relação negativa entre preço e quantidade demandada, que é exatamente o que a lei de demanda diz.
Por último, vamos fazer aqui o exemplo 2. Considere a demanda por manteiga, que é representada por P igual a 30 menos Q. Então, eu quero primeiro saber o seguinte: qual a quantidade demandada? Quando que? Quando o meu preço é igual a 5 e quando o meu preço for igual a 10. Então, vamos começar a fazer aqui. Quando o meu preço for igual a 5, vou substituir na minha função demanda. Vai ficar 5 igual a 30 menos Q. Jogo o Q para o outro lado e o 5 para o outro. Então, vai ficar Q igual a 30 menos 5, Q igual a 25. Então, quando o meu preço é igual a 5, a minha quantidade demandada é 25. E quando o meu preço for igual a 10, então meu preço aumentou pela lei de demanda, eu espero que aconteça o quê? Minha quantidade demandada caia. Então, vamos verificar se isso acontece realmente. Então, eu tenho preço igual a 10, 30 menos Q. Jogo o Q para o outro lado, vai ficar Q igual a 30 menos 10, que vai ficar 20. Então, minha quantidade demandada também caiu. Então, o meu preço, o quê? Aumentou, passou de 5 para 10. A minha quantidade demandada caiu, passou de 25 para 20. Então, aqui a demanda por manteiga está respeitando a lei de demanda. Agora, vamos esboçar o gráfico para minha demanda por manteiga. Então, pessoal, vamos agora fazer o esboço do gráfico da demanda por manteiga, tá? Eu tenho aqui a minha demanda por manteiga representada por uma função do primeiro grau, então eu sei que vai ser uma reta. Para desenhar essa reta, eu só preciso de 2 pontos, tá? Então, eu posso escolher valores quaisquer aqui para minha quantidade e desenhar a minha demanda. Ou posso usar os interceptos dos 2 eixos, também posso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar esses pontos que eu já tenho aqui, ó, P igual a 5, quantidade igual a 25, P igual a 10 e quantidade demandada igual a 20. Eu vou colocar esses 2 pontos aqui no meu gráfico e depois vou traçar a minha reta que vai representar a minha demanda por manteiga. Agora vamos marcar aqui os pontos. Então, quando meu preço é 5, a minha quantidade demandada é o quê? 25. Quando meu preço é igual a 10, a minha quantidade demandada é 20. Agora é só unir esses 2 pontos, que aí eu consigo fazer o quê? Traçar a minha demanda por manteiga, representada por qual função? P igual a 30 menos Q. Essa aqui é a minha demanda por manteiga. Por hoje é só, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar aquele joinha e de se inscrever no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para serem avisados quando novos vídeos forem postados.